Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, que eles estão querendo dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Olha bem, qual é o objetivo dessa extrema-direita bolsonarista, quando está no poder, querer privatizar tudo? Com qual objetivo eles fazem isso? Será que é só para eles ganharem dinheiro? Aumentar as suas riquezas? Será que esse é o único objetivo? Ou o objetivo é acabar com o Estado, com o município e até com o país? Qual é o objetivo dessa extrema-direita quando eles chegam ao poder? Por exemplo, no caso, o governo de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, eles querem privatizar tudo. Por exemplo, o governo de São Paulo agora, ele quer privatizar a Sabesp. E também está acabando com o Detran. Está fazendo uma loucura no Detran. Inclusive, tirando funcionários do Detran, como são concursados, passando para uma outra, por exemplo, para a saúde, para outros departamentos. E agora, por exemplo, é a mesma coisa do prefeito lá de Porto Alegre. Porque o prefeito de Porto Alegre, o objetivo dele, do Sebastião Melo, era inclusive sucatear Porto Alegre. Inclusive até o Departamento Municipal de Águas e Esgoto. Agora, o que aconteceu lá em Porto Alegre? Por que teve toda aquela enchente, toda aquela destruição que inclusive atingiu quase o estado todo? O que aconteceu? Olha bem, o responsável por tudo aquilo, inclusive, é o Sebastião Melo. Porque o negócio é o seguinte, ele estava sucateando o Departamento Municipal de Águas e Esgoto para poder privatizá-lo. Porque o negócio é o seguinte, ele teve as orientações dos funcionários, dos engenheiros. Por várias vezes os engenheiros avisou ele que Porto Alegre estava correndo risco, porque precisava, era necessário, inclusive, arrumar as comportas, porque estava ruim, porque já teve a enchente do ano passado. E os engenheiros, que são funcionários, inclusive do Departamento de Águas e Esgoto, Departamento Municipal de Águas e Esgoto, os engenheiros alertou o Sebastião Melo que Porto Alegre estava correndo perigo se não fizessem a manutenção que tinha que ser feito nas comportas. Porque o muro segura, o muro tem 6 metros de altura. E não entraria água pelos muros. Agora, as comportas estavam precisando de manutenção. E os engenheiros cansaram de avisar, os engenheiros do Departamento Municipal de Águas e Esgotos
cansaram de avisar o prefeito. E o prefeito Sebastião Melo, que inclusive a campanha eleitoral dele foi em cima das enchentes. Porque quando ele fez a campanha, ele pichou o prefeito que tinha sido eleito, que o prefeito não estava fazendo nada. Isso, inclusive, tem gravações dele falando que o prefeito não estava se importando, entendeu? Com a qualidade de vida das pessoas que moravam em Porto Alegre, da população. Por isso, inclusive, não fazia manutenção das comportas. Agora, ele ganhou as eleições em cima de uma mentira, porque ele mentiu. E se ele mentiu, ele é um mentiroso. Ele mentiu para a população. E a população, inocentemente, acreditou nele. E elegeu ele para prefeito. Só que os objetivos dele eram outros. Era sucatear todas as empresas municipais, inclusive o Departamento de Águas e Esgoto de Porto Alegre. O objetivo dele, por isso que ele estava sucateando, estava deixando ficar ruim para privatizar, para falar assim, não, as empresas particulares, elas assumem a responsabilidade e são mais competentes do que o governo. Quer dizer, ele, inclusive, se coloca como um incompetente, porque ele é o prefeito. É ele que tem que fazer a manutenção das comportas. É ele que tem que ver a qualidade de vida da população da cidade de Porto Alegre. Se ele é o prefeito, ele tem que visar um bem-estar para a população. E é coisa que ele não está fazendo. Então, o Sebastião Melo, que é do PMDB, parece, não lembro, mas acho que é do PMDB, ele não está nem aí com a população. Ele não está nem aí. Porque o objetivo dele é outro. É ganhar dinheiro, é enriquecer. Entendeu? Com as empresas municipais, inclusive com o Departamento Municipal de Águas e Esgoto. Exatamente isso. Sebastião Melo, ele quer ficar rico na Prefeitura de Porto Alegre. Esse é o objetivo dele. Quer dizer, o objetivo não é só dele. O objetivo é de todos esses bolsonaristas, inclusive do governador do Leite, que também sucateou o estado do Rio Grande do Sul. Por isso que o estado do Rio Grande do Sul está nessa desgraça. E a população morrendo, perdendo casa, perdendo tudo, perdendo até a dignidade. E olha bem, esse negócio, inclusive, de perder a dignidade, quem também está perdendo a dignidade é o senador Hamilton Mourão. Porque o Hamilton Mourão, olha bem, que também é bolsonarista, a população tem que prestar atenção nesse pessoal. O Hamilton Mourão, que também foi eleito pela população do Rio Grande do Sul, ele também é bolsonarista. E a população elegeu ele para senador. Agora bem, olha bem, ele deu uma entrevista outro dia na Rádio Gaúcha, porque as pessoas estavam perguntando, ué, onde é que está o Mourão? O Mourão não está ajudando as pessoas
que estão precisando de ajuda, os moradores do Rio Grande do Sul, que muitos, inclusive, morreram. Aonde é que está o Mourão? O que o Mourão está fazendo? Aí, sabe a resposta que ele deu? Foi a mais esdrúxula possível. Porque ele sabe que ele falou? A primeira coisa que ele falou foi o seguinte: que ele não estava ajudando, porque se ele estivesse ajudando, era desvio de função. Ele é senador da República. Ele foi eleito pela população para ser senador da República e não para ajudar necessitados. Essa foi a colocação dele. E olha bem, que esses necessitados é que elegeram ele a senador. Agora, esses necessitados têm que usar um pouco a cabeça nas próximas eleições e não votar nessa extrema-direita bolsonarista. Não votar nesse pessoal, porque esse pessoal não está nem aí com a população. O objetivo deles é adiantar o lado deles. Esse é o objetivo. O objetivo deles é ganhar dinheiro, que nem esse tal de Sebastião Melo e esse tal de governador Leite também. Eles querem ganhar dinheiro. Eles querem aumentar o patrimônio deles. Sabe fazer como quem fez? Por exemplo, eu vou citar um aqui. Olha bem, o patrimônio do presidente da Câmara, que também é bolsonarista, quando ele saiu a primeira vez como candidato a deputado federal, o Arthur Lira saiu candidato a deputado federal. E todas as pessoas que saem candidato a algum cargo político, elas têm que declarar o patrimônio que elas têm. E o Arthur Lira declarou em 2018 o patrimônio dele. Aí passou os 4 anos do governo Bolsonaro e ele também é bolsonarista. Aí teve as eleições de 2022. Aí nas eleições de 22, novamente, a pessoa, o político, a pessoa que vai sair candidato, ela tem que declarar o patrimônio. E nessa declaração de patrimônio do Arthur Lira, o patrimônio do Arthur Lira precisamente cresceu em 4 anos de governo Bolsonaro. O patrimônio dele cresceu mais de 250%. Se ele tivesse ficado só como deputado durante 30, 40 anos, ele não iria só com o salário de deputado aumentar o patrimônio dele em mais de 250%. Esse é o objetivo dos candidatos de extrema-direita, bolsonarista. É isso, tipo de coisa, que a população tem que ficar esperta. Quando ela vê que o candidato é de extrema-direita, está num partido de extrema-direita, e são vários. O pior é o PL, mas são vários partidos. Republicanos, nossa, tem um monte. Tem um monte deles. Agora, a população tem que ficar esperta. Quando o partido for de extrema-direita, não vota no candidato, vota em outro. Escolha outro candidato qualquer. Tem um monte deles. Porque esse pessoal que sai candidato pela extrema-direita, eles descobriram agora, inclusive, e até pessoas ligadas, entendeu?
ao PCC, Comando Vermelho, a um monte desses bandidos todos, eles se tocaram, eles foram espertos, se tocaram que bater carteira e ficar assaltando na rua só dá cadeia. Então o que eles fizeram? Eles saem candidato por esses partidos de extrema direita. E a população elege. Veja bem quantos candidatos e quantos prefeitos que foram eleitos em Santa Catarina. Olha bem, mais de 20 da extrema-direita bolsonarista foram para a cadeia. E presta atenção quando tiver julgamento de um parlamentar. Olha bem o partido que ele é, por exemplo. Se foi por crime, pode crer que ele é da extrema-direita. Veja agora, há poucos dias foi julgado o Moro. Agora, sabe como é que é? A gente nota que teve um acordão, e aí o que acontece? A justiça, como tem lado, o que ela fez? Não cassou o Moro. Olha bem, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, foi a mesma coisa. O Castro, o governador, também foi julgado. Aí os procuradores e juízes fizeram o quê? Também não cassaram o mandato dele. Sabe por quê? Porque em todos os departamentos, tudo que pertence ao governo, o que acontece? Tem infiltrados, tem bolsonarista. Por exemplo, tem bolsonarista no Supremo Tribunal Federal, tem vários. Na justiça, nos fóruns, tal, tudo tem bolsonarista. Então a população tem que ficar esperta. Se já tem nessas instituições, não vote nos candidatos de extrema direita. Por exemplo, o pessoal no Rio Grande do Sul elegeu Hamilton Mourão como senador da República. E eu pergunto, o que o Hamilton Mourão está fazendo, entendeu? Para facilitar a vida daquelas pessoas do Rio Grande do Sul que perderam tudo. O que o Mourão está fazendo? Ele estava até escondido. Na entrevista que ele deu lá para Rádio Gaúcha, ele falou que ele não podia fazer nada porque seria desvio de função, que ele é senador. E tem outra, ele também comentou, o Mourão, que ele tem 70 anos. E ele não viu ninguém de 70 anos ajudando em nada lá no Rio Grande do Sul. Então eu vou falar pro Mourão que tem gente de 80 anos ajudando. Tem gente de 82. Eu vou até dar o nome de alguns. Olívio Dutra. Ele tem 82 anos e está lá ajudando os necessitados. O Raul Pontes tem 80 anos, está lá ajudando. Porque o Hamilton Mourão, que tem 70 anos, é novo, não faz absolutamente nada e foi eleito pela população. É isso que a população tem que ver na hora de votar. Inclusive, quando vier uma eleição, que o Hamilton Mourão vai sair candidato de novo. Não vote neles. Não vote na extrema-direita. Sebastião Melo também vai sair candidato a senador ou até
a governadora, a qualquer cargo, porque o objetivo deles é galgar o poder para cada vez ficar mais rico. É isso que eles almejam. Eles não pensam na população. Então pensa bem, veja bem em que partido está o Hamilton Mourão. Não vote em ninguém do partido do Hamilton Mourão, que inclusive é o Republicanos, que são bolsonaristas. Veja bem, Sebastião Melo, prefeito, que quer inclusive privatizar tudo, inclusive o Departamento de Águas e Esgoto lá, municipal, Departamento Municipal de Águas e Esgoto que tem em Porto Alegre. Ele está sucateando, que era justamente para privatizar. Ele fez de propósito. Inclusive, eu até vou dar uma informação para a população da cidade de Porto Alegre. Olha bem, cidadão porto-alegrense, abra um processo na justiça contra o prefeito Sebastião Melo. Porque o Sebastião Melo prevaricou no poder. E prevaricar é cometer crime. Então a população de Porto Alegre tem que ficar atenta e ir lá e abrir um processo, uma denúncia contra o prefeito Sebastião Melo e também contra o governador, o Leite. Porque vocês elegeram, vocês têm que tomar providência. Porque vocês moram em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul em geral. Então vocês têm que tomar atitude. Enquanto a população deixar correr solto, essa bandidagem toda vai tomar o poder. Porque tem muitas pessoas, inclusive, que falam o seguinte: olha, eu odeio política e os políticos são todos iguais. Não são iguais. A pessoa que fala isso, ela não está participando da política, ela vai ser governado por um político. É engraçado. E o arroz que ela come depende do político. O feijão que ela come depende do político. Olha bem, em dezembro de 2022, o Bolsonaro estava no poder, 1 litro de óleo de soja, que inclusive tem muito no Rio Grande do Sul, na região de São Paulo, custava R$16. Isso em 2022, dezembro de 2022. Hoje, o mesmo litro de óleo custa R$4,60. Por que está bem mais barato? Porque mudou o governo federal. Quem está no governo, ele está olhando para a população mais pobre. Então a população mais pobre tem que se conscientizar, porque ela é a maioria. Agora, por que a maior parte dos senadores são empresários? São latifundiários, se eles são a minoria? A maioria são os pobres. E porque o rico ganha as eleições? Veja bem quantos deputados bolsonaristas, fascistas, tem na Câmara dos Deputados. Veja bem quantos senadores tem. Tem mais de 50 senadores que são empresários. E aonde está o representante do trabalhador, do povo? Não, não foi eleito, porque a população votou nos empresários. Olha bem, essa burguesia, essa extrema-direita fascista, ela nunca vai olhar para o trabalhador, porque não é o objetivo dela. O objetivo dela é ela ficar mais rico, porque eles são gananciosos.
A ganância deles falam em primeiro lugar. E esse pessoal é assim. Veja bem, o Bolsonaro, que foi presidente da República, ele não queria sair do poder. Sabe por quê? Porque ele viu que a mamata era fácil. E tem outra. E ele já vivia parasitando o governo há quase 30 anos que ele era deputado federal. Nunca fez um projeto de lei que beneficiasse a população. Ficou quase 30 anos. Aí a população pobre vai lá e elege o cara. Querem comer capim, porque inclusive ele falou, o pobre tem que comer capim mesmo. Isso foi dito pelo Bolsonaro. Ele gravou um vídeo com um monte de capim na mão, em Copacabana, inclusive, se não me falha a memória, dizendo que o povo tinha que comer capim. E o povo vai lá e vota nele. Tem que comer capim, realmente. Ele não mentiu. Agora a população tem que ficar esperta. A população não tem que marcar essa toca. A natureza nos dá tudo de graça. Então, para nós vivermos bem, não é justo, por exemplo, que o Bolsonaro, por exemplo, que comprou mais de 15 imóveis no Rio de Janeiro e Brasília, tenha 15 imóveis e o trabalhador que acorda às 5 da manhã mora num barraco em cima do esgoto. Não é justo. Nós somos seres humanos. Nós temos que viver bem. Usufruir de tudo que a natureza nos dá de graça. Agora eles querem tudo para eles. Veja bem o caso do Sebastião Melo. Com a ganância dele de sucatear o Departamento de Águas e Esgoto de Porto Alegre, ele pegou e fez o quê? Sucateou tudo, deixou tudo para desvalorizar, para ele privatizar. E ele privatizando, ele ganha uma parte, ele ganha uma grana em cima disso. E esse é o objetivo dele. E por isso que a população de Porto Alegre está embaixo d'água. Entendeu? Está comendo pão que o diabo nem amassou. Estão comendo pão que o diabo nem amassou. Quer dizer, nem sei se tem pão. Porque a situação no Rio Grande do Sul está lastimável. E a culpa são dos governantes, do prefeito Sebastião Melo e também do Leite, que é governador. Esses dois são culpados. A população tem que entrar com uma ação na justiça denunciando esses dois. Porque o prejuízo foi muito grande. A população perdeu tudo, perdeu casa, perdeu tudo. Não é justo. Agora, foi a população que elegeu os dois. E viu que os dois eram partido da extrema-direita. Um é do PSDB e o outro é do MDB. O MDB era o partido, sabe de quem? Dos militares. Da ditadura militar. Daquele pessoal que matou milhares de pessoas, milhares de trabalhadores e de estudantes. Na ditadura militar, o MDB era o partido dos militares. Então, o Sebastião Melo, que estava no MDB, não podia ser boa coisa, não é? Agora votaram nele porque quiseram. Agora estão pagando o preço. Agora, eles tiveram que aprender da pior forma possível.
Agora, pelo jeito, inclusive, tal, até por uma pesquisa que saiu, tem muitos que estão passando necessidade, perderam casa, perderam até gente da família que morreram afogados, foram carregados pelas águas, que ainda não se conscientizaram disso. Eles acham que desmatar, acabar com a natureza, não é crime. E foi isso que o governador fez. Mais de 500 projetos para acabar com a natureza, para deixar os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. E são justamente esses bolsonaristas, entendeu? Que organizaram e fizeram aquele ato de terror no dia 8 de janeiro em Brasília. E nesse ato de terror que eles fizeram, eles detonaram o Palácio do Planalto, o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal. Eles acabaram com o patrimônio público. Essa é a extrema-direita bolsonarista. Agora, sabe qual era o objetivo maior desse pessoal todo, terrorista lá do dia 8 de janeiro? E também daqueles que patrocinaram, porque estava cheio de empresário que patrocinou isso. Pagou ônibus, pagou comida, pagou tudo para eles fazerem aquele ato de terror. Isso são os empresários. Agora, também teve ajuda dos militares do Exército, aqueles que são antipatriotas, entendeu? Aqueles que são covardes e não respeitam a democracia, porque está cheio de militar que são covardes, entendeu? E o que eles queriam era fizeram aquilo tudo para dar um golpe de Estado, para dar um golpe de Estado na nossa democracia, porque inclusive eles não respeitam o voto da população. A população democraticamente votou no Lula e eles não aceitam que o Lula ganhou as eleições. Até hoje. Eles estão loucos para dar um golpe de Estado. Sabe para quê? Para implantar no Brasil uma ditadura militar. Porque é isso que eles querem. Eles querem uma ditadura militar. Só que tem o seguinte: nós que passamos pela ditadura militar, sabemos o que é a ditadura militar, sentimos na carne o que é a ditadura militar. Nós não queremos mais no Brasil ditadura fascista militar. Não queremos mais. Vou até repetir. Ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.